bem? Está começando mais um Palavra Profética. E o nosso tema de hoje é quando pouco nas mãos de Deus se torna suficiente. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? Existem momentos em que olhamos para a nossa vida e pensamos: não tenho mais forças, não tenho mais recursos, não tenho mais saída. Foi exatamente nesse cenário que Deus escreveu um dos maiores milagres da Bíblia. Israel enfrentava uma grande seca. Não havia chuva, nem colheita e muito menos esperança. O que muitos enxergavam era apenas escassez, porém Deus já havia preparado o milagre. O mais surpreendente é que Deus escolheu uma viúva pobre para participar desse plano. Humanamente, ela era a pessoa menos provável para sustentar um profeta, mas Deus costuma manifestar a sua glória onde os recursos humanos acabam. Porque quando termina a capacidade humana, começa a manifestação do poder de Deus. Deus sabe onde está a sua provisão. O texto bíblico que nós vamos relatar hoje está em 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Deus disse a Elias: levanta-te e vai a Sarepta. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Perceba que antes mesmo de Elias chegar, Deus já havia preparado o lugar. Deus já havia preparado o local aonde ele precisava estar, aonde ele precisava chegar. E isso nos ensina uma verdade poderosa. Deus nunca envia um filho sem antes preparar aquilo que ele precisa. Deus sabe como vai agir na sua vida. Deus sabe como ele vai manifestar o poder dele diante dessa perspectiva que você está vivendo. Talvez você não veja a provisão hoje. Talvez tudo pareça fechado. Mas Deus já está trabalhando. Deus já está se movendo. Deus está preparando lugares que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto você ora, Deus movimenta pessoas, circunstâncias, oportunidades. A provisão de Deus nunca chega atrasada. Anote isso. A provisão de Deus chega na hora certa. Ele chega no tempo perfeito. O milagre começa com um ato de fé. Muitas vezes Deus coloca a situação diante dos teus olhos
para provar a sua fé, para provar o seu coração. E foi assim que aconteceu com a viúva de Sarepta. Quando Elias encontrou a viúva, ela respondeu: só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou preparando a última refeição para mim e para o meu filho, depois morreremos. Ela enxergava o fim. Ela enxergava que não havia mais possibilidade, que não havia mais uma saída. Deus enxergava um novo começo. Deus enxergava uma oportunidade para manifestar o poder dele naquela situação. Elias então disse: não tenhas medo. Essas palavras aparecem repetidamente na Bíblia, sempre, não é verdade? E isso quer dizer que Deus está prestes a fazer algo extraordinário, que Deus está prestes a fazer algo maravilhoso acontecer. Sabe, o medo paralisa. A fé coloca você em movimento. A viúva precisou confiar em Deus antes de ver o milagre acontecer. Antes de ver o milagre que Deus havia preparado para aquela situação que ela estava vivendo. O pouco nas mãos de Deus sempre é suficiente. A farinha era pouca, o azeite era pouco. Mas quando aquele pouco foi colocado em obediência diante de Deus, olha isso, tornou-se suficiente. O milagre não começou quando a despensa ficou cheia. O milagre começou quando ela decidiu. Ela decidiu obedecer à ordenança do Senhor. Deus não pergunta quanto você tem. Ele pergunta se você confia nele. Há pessoas esperando ter muito para servir, mas Deus procura corações dispostos, mesmo quando possuem pouco. Você sabia que a obediência abre portas do sobrenatural? A viúva poderia ter dito: primeiro vou cuidar de mim, mas escolheu confiar na palavra de Deus. E naquele instante, o sobrenatural de Deus entrou em sua casa. A farinha não acabou, o azeite não acabou. Todos os dias havia provisão. Nem sempre Deus envia tudo de uma vez. Às vezes Deus envia o suficiente para cada dia. Assim nós aprendemos a depender continuamente dele. Deus transforma lugares de escassez em lugares de testemunho. Você crê nisso? Você crê que Deus vai transformar essa escassez em lugar de testemunho na sua casa, na sua vida, na sua família? Você crê nessa palavra profética que Deus está liberando hoje sobre a sua vida? A casa que antes era marcada pelo desespero tornou-se um lugar de
milagres, tornou-se um lugar de testemunhos, tornou-se um lugar aonde a abundância de Deus, a provisão de Deus era derramada todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher pensava que preparava sua última refeição. Aquela mulher pensava que ela ia comer juntamente com seu filho sua última refeição e iria morrer. E iria morrer porque não tinha mais recursos, não tinha mais saída, não havia mais uma possibilidade diante dos seus olhos. Na verdade, estava preparando o início de uma nova história, de um novo começo. Aleluia! Talvez você esteja olhando apenas para o que está faltando. Talvez você esteja olhando para a circunstância e pensa, mas eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade de fazer isso ou de fazer aquilo, ou de adquirir isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Talvez você esteja olhando para aquilo que você não tem nas suas mãos, mas Deus está olhando para aquilo que Ele fará. A escassez não é a palavra final. A escassez não é a última palavra. A fidelidade de Deus é a última palavra. Porque a fidelidade de Deus, ela permanece para sempre. Provavelmente você esteja vivendo um tempo em que os recursos parecem insuficientes. Pouca força, pouca esperança, poucas oportunidades. Mas Deus manda dizer: o pouco que está nas minhas mãos nunca será pouco. Não despreze aquilo que você possui hoje. Preste atenção. Pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para realizar um grande milagre na sua vida. Onde existe obediência, Deus libera milagre. Deus libera provisão. Deus ordena a bênção e a vitória. Onde existe fé, Deus manifesta a sua fidelidade. Deus manifesta a sua bondade. Deus manifesta o seu poder. Amém? E nesse momento profético, tenham olhado mais para a minha escassez do que para o poder de Deus. Existe alguma área da minha vida em que preciso confiar mais na provisão do Senhor? Estou disposto a obedecer, mesmo quando não consigo enxergar o resultado? Hoje o Senhor te pergunta: em quem você tem depositado a sua confiança? No que você tem depositado a sua esperança? E nesse momento eu te convido a fazer essa oração profética comigo. Pai, eu sei e reconheço que Tu és o Deus da provisão. Muitas vezes eu olho, Senhor, para o pouco que tenho e me esqueço por um minuto de que Tu és suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Ensina-me a confiar mais em Ti.
a confiar mais na tua palavra do que nas circunstâncias. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer impossível. Transforma minha escassez em testemunho, meu medo em fé e minha espera em um tempo de crescimento espiritual. Que eu nunca duvide da tua fidelidade, Deus, porque tu continuas sendo o Deus que multiplica, sustenta e cuida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Na casa vazia, só fome e sal, um punhado de trigo e um pote sem igual, a lenha no chão, o medo no olhar, mas a mão do Senhor veio lhe visitar. A porta se abriu, o profeta falou: traze-me um pouco, o céu já mandou. Ela foi com as mãos tremendo na dor e encontrou no pouco a medida do amor. Pão e vira fé, pouco nas mãos de Deus, sustenta quem não vê. Pouco nas mãos de Deus é o bastante pra viver. Pouco nas mãos de Deus nunca vai faltar, eu sei. Cada dia o azeite voltou a brotar, cada dia a farinha aprendeu a ficar. O que era deserto virou provisão, na mesa da casa nasceu adoração. Pouco nas mãos de Deus vira pão e vira fé. Pouco nas mãos de Deus
A viúva de Sarepta descobriu que o milagre não estava na quantidade da farinha nem do azeite, mas na fidelidade de Deus, que nunca deixa faltar aquilo que é necessário para cumprir o seu propósito. Quando Deus é a sua fonte, a escassez nunca tem a palavra final. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!